Bora falar de negócios então, agora que a gente já veio de tecnologia, a gente vai falar sobre a Bienal que tá rolando lá no Rio de Janeiro, a Bienal do Livro, e se a gente vem de tecnologia, a gente lembra de Bienal do Livro, a gente fala, claro, de livro digital, né? Então, eu trouxe aqui Cassiano Machado, que é diretor editorial do Grupo Record. Tudo bem, Cassiano? Obrigado. Tudo bom? Por ter vindo bater esse papo. O prazer é nosso. Flávio Seibel, assim que fala, Flávio? Exatamente. Não errei? Não. Então tá bom, porque meu nome é Felipe com PH, a galera erra bastante, assim. Então, quando tem um nome um pouquinho diferente, eu já tomo cuidado. Diretor comercial da Livraria da Vila, que a maior parte das unidades de vocês tá aqui em São Paulo, né? Mas em Brasília também, onde mais? Brasília e Paraná. Brasília e no Paraná também. Bom, são dois nomes gigantescos aqui do mercado editorial para falar, né, sobre tecnologia, sobre livros e sobre o óbvio na minha cabeça. Tem muito mais gente lendo no digital do que no físico, certo? Não. Eu já comecei falando pra eles, pô, gente, e aí? A galera ainda compra livro físico? A galera quase só compra livro físico ainda, né? Não, é impressionante, assim, eu acabo de voltar da Bienal do Rio, né, ela ainda tá terminando, né, termina agora domingo, e é impressionante, é muito bonito ver as pessoas carregando aquelas pilhas de livros e o movimento em torno do livro físico, ele ainda é absurdamente superior ao do digital. Né? Maluco isso, né? O público mais jovem, ele reforça isso, quer dizer, entre os mais jovens, o consumo do livro em papel, ele ainda é muito maior também proporcionalmente, assim. Lá na Record, por exemplo, qual que é a proporção que vocês têm? Pra gente é mais ou menos 6%, que é mais ou menos a média do mercado, ou seja, 6% digital, 94% papel. Nossa, é muito gritante a diferença ainda. A diferença então, é muito a cada 100 grande. livros vendidos, só 100 vão pro e-reader, né? Só 6, 6. Que maluquice isso. E as novas gerações, quer dizer, inclusive assim, um dos fenômenos recentes, né, que foi a divulgação pesada do livro pela plataforma TikTok, né, o chamado BookTok, reforçou isso, né? O público jovem, ele tem uma alegria de colecionar o livro, de exibir, de colocar na estante, de fazer aquele unboxing, né? Aquela coisa, recebi o livro, tô abrindo aqui. Cheirinho do papel, aquela papel. Então, é uma tendência ainda, parece que muito duradoura, assim, né? O velho Gutenberg ainda tem uma vida grande pela frente. Para quem não sabe, Gutenberg foi o cara que inventou a maneira que a gente tem até hoje de imprimir os livros, de imprimir papel e não ficar mais escrevendo à mão, né? Flávio, lá na Livraria da Vila, vocês, ao contrário da Record, vocês não lançam livros em e-book, né? Vocês praticamente não vendem, mas aí o movimento digital de vocês é vender livro físico pela internet, né? Exatamente. Hoje o e-book está na mão da indústria, né? A indústria, as editoras ainda têm esse controle, a gente não conseguiu implementar essa venda ainda, mas realmente, como o Cassiano falou, ela é muito pequena, né? O poder do papel, do cheiro do livro, como você falou, é muito forte. Mas em 2023, isso é muito maluco, né? 2023. Era para justamente essa nova geração, talvez era para trazer uma mudança. Exato. E estão reforçando a força de Gutenberg justamente. Acho que isso mostra, o Cassiano comentou quão bonito a gente vê realmente o poder do livro, de pegar na mão, parece mais pesado do que efetivamente ele é, né? Então, realmente, a gente vende através da internet, ainda um volume muito pequeno, no sentido também das pessoas quererem ver o livro. Irem na livraria, no espaço físico, tocar no livro, pegar esse cheiro, pegar uma recomendação de um vendedor, isso tudo ainda é muito forte hoje em dia. Eu acho isso tudo muito maluco mesmo, tanto que a gente tá conversando com vocês para tentar entender um pouco mais desse movimento e foi conversar com a galera do mercado também para tentar descobrir como, principalmente esse movimento do TikTok tá influenciando todo mundo. Inclusive o próprio TikTok mandou um vídeo pra gente para tentar explicar um pouco desse fenômeno. Olha só o que eles falam. Oi gente, eu sou a Kim Farrell, diretora de Marketing e Operações para TikTok na América Latina e eu estou aqui hoje para falar sobre um dos nossos maiores comunidades e maiores movimentos que acontece no TikTok, que é o BookTok. E isso é um movimento que começou organicamente, com pessoas que amam leitura, que amam livros, começaram a se conectar autenticamente, genuinamente na nossa plataforma para trocar dica de livro, descobrir novos autores e realmente, às vezes,
revelar uns spoilers aí para gerar esse interesse em pessoas ter essa prática de leitura. Estamos muito felizes em ver que a gente está incentivando esse hábito na nova geração, e a gente ama também que a gente está vendo as livrarias entrarem junto no BookTok, até tendo espaços físicos nas lojas, nas livrarias, dedicados à nossa comunidade de BookTok. Todas as dicas, todos os autores que começam a bombar organicamente nessa comunidade, nossa plataforma. Essa semana a gente está no Bienal do Rio, que é o maior festival de livros da América Latina, para a gente conectar genuinamente com nossos criadores de conteúdo, nossa comunidade, nossos usuários e com a comunidade geral que ama e tem essa paixão por livros igual a gente e nossa comunidade BookTok Brasil. E aí, para a gente continuar essa discussão aqui, vamos dar uma olhadinha nos números mesmo do mercado. Quando a gente fala, por exemplo, do número de livrarias, a gente tem aqui uma comparação dos últimos 10 anos. Em 2013, a gente tinha um pouco mais de 3 mil livrarias, 3.073, e agora, em 2023, 2.972. Menos livrarias. Só que a gente está falando de um movimento que, se tivesse numa decadência muito grande, a gente teria um número que seria bem diferente desse, né? Então a gente está falando ainda de 3 mil livrarias no Brasil, é bastante coisa, e um mercado que tem faturamentos que são cada vez maiores, né? Inclusive os outros números aqui nacionais que a gente tem de faturamento mostram o quanto o volume de dinheiro nesse setor realmente aumentou, né? Vamos colocar outra arte aqui, por favor, gente, para a gente dar uma olhadinha nesses valores absolutos, né? Aí falando do mercado como um todo, né, gente? A gente está falando de um mercado que ultrapassou aqui 1,5 bilhão de reais em faturamento em 2023, e isso é bem maior do que o ano anterior, né? Então, isso daqui revela que o futuro está apontando para o quê? Está apontando para uma continuidade do livro físico, está apontando para um faturamento cada vez maior, está apontando para alguma mudança de comportamento. O que a gente pode esperar daqui para frente, para os próximos anos? Olha, de maneira geral, esses números eles não são tão positivos como podem parecer, porque aqui a gente não está fazendo um faturamento em cima da inflação, quer dizer, se você desconta a inflação, o mercado teve uma pequena retração. Alguns segmentos tiveram uma grande expansão. Nós, por exemplo, o Grupo Editorial Record cresceu 20% esse ano. Então, esse mesmo indicador, quer dizer, dessa mesma fonte que é a Nielsen, né, a gente cresceu 20%. Então, alguns segmentos estão crescendo muito. No nosso caso, por exemplo, na área de ficção, é uma área que tem tido uma explosão, né? E que tem muito a ver com essa onda toda que a gente estava falando aqui do TikTok e assim por diante. De maneira geral, eu diria que o mercado editorial ele está se segurando, quer dizer, enquanto outros segmentos enfrentaram retrações, o mercado editorial ele está se mantendo, mas é um movimento que não é tão simples assim, né? Então a gente tem que ficar atentos e tem que estar sempre buscando novas maneiras de comercializar o livro e tal. No caso do número de livrarias, a gente tem visto uma mudança do perfil, né? As livrarias, essas que entraram em crise, elas apostavam muito mais naquele modelo da mega store, né? Que é um tipo de crise que também aconteceu no mercado anglo-saxão, né? Então aquelas lojas mais gigantescas, elas foram as que sofreram mais, e hoje a gente tem um aumento de livrarias menores e de médio porte, né? No caso da própria Vila, né? Ela chegou também a fazer uma diminuição de um ajuste do tamanho. A mudança do modelo de negócio mesmo, né? Exato. E desses números, se a gente for parar, são mais ou menos 100 lojas que caiu de 13 para 10 anos para cá. Né? E a gente está falando só do Saraiva e Cultura, é mais ou menos isso, né, que aconteceu. Então, assim, realmente, acho que muitas outras abriram, essas menores de bairro, né? Essa questão da livraria do bairro tem se fortificado muito. E eu acho que, para a pergunta que você fez, ela é sim, sim, sim. Então, está crescendo, sem dúvida nenhuma, vai continuar crescendo e temos que nos adaptar às mudanças. Eu acho que isso é fundamental, as mudanças vão continuar vindo e a gente não pode achar que o mercado ele paralisou, né? Então, ele tem muito potencial para crescer, né? Se a gente olhar os números de leitores do Brasil, esse mercado de 1,5 bi, ele pode ser estrondosamente maior, ele deveria ser pelo poder de transformação que o livro traz e tudo isso, né? Então, é para isso que a gente vai trabalhar, sem dúvida. Mas pelo que vocês falaram, é importante estar atento às mudanças do modelo de negócio, né? Entender qual que é o novo público, entender como é que está esse mercado. Gente, a gente poderia ficar horas falando sobre esse assunto aqui, porque o assunto é muito interessante, principalmente para um apresentador ignorante que achava que o livro físico já não estava mais com tanta força. Me surpreendi muito positivamente. Obrigado pela ajuda, de verdade. Imagina. Foi muito interessante entender para onde está caminhando tudo isso.